てみて扉の向こう君を待ってる Because of Wonderland. Boa tarde, pessoal! Bem-vindos ao Jornal Twist, o seu quadro mensal de notícias sobre Twister de Wonderland. Hoje, na edição de outubro, trarei informações dos jogos e seus eventos de Halloween, novidades, coisas curiosas que aconteceram no nosso fandom e notícias sobre o anime! Nem acredito que vai sair no final do mês! No início do mês, no servidor japonês, várias coisas do final do mês anterior vão continuar, como o NRC Unifying Exams, o evento que nos faz testar o quão bom estamos em batalhas e quanto nossas cartas são fortes, além de nos dar fichas que podemos trocar por prêmios na loja. Esse evento vai até o dia 8. Outra coisa que vai acabar no dia 8 é o gacha do Jamil Overblood. Essa carta tem magias fogo e água e seu duo é azul. Então, caso você ainda queira rodar para o nosso cobroso, é melhor correr. Agora, no dia 10, o gacha do mês passado que vamos nos despedir é o gacha do Fellow do Guidel. Essa é uma carta com duo com green, com magias de planta e fogo. Então, caso você ainda queira levar esses dois para casa, é melhor rodar logo. Agora, um dia depois, no dia 11, começa a campanha para celebrar o Disney Twisted Wonderland 3D Magical Live in Blazing Jewels. Um show que ocorrerá no Japão, onde os nossos rapazes irão performar e cantar suas canções em sua forma de holograma 3D. Ai, por que o Japão é tão longe? Dentro do jogo, além de termos logins bônus especiais para esse período, histórias adicionais e outras coisinhas, teremos o rerun do Green Blazing Jewels. Essa carta foi especial do aniversário de 5 anos, mas já está de volta para tentarmos a pegar outra vez. Essa é uma carta fogo e água, e seu duo é o Crowley, além de seu groove possuir, além de green, todos os rapazes que já tiveram overbloods nessa sua skin idol. É uma carta muito bonita e quem não conseguiu pegar ela no aniversário terá mais uma chance. Também no dia 11 temos o aniversário de Jack e o nosso cara de Sundari irá receber sua carta da coleção La Bonbonnière. Praticamente encontro com ele provavelmente vai ser bem cômico visto a natureza do Beastman. Além dela, também vamos ter a rerun de sua carta de pijama, que é uma carta com magias de fogo e planta, além de possuir duo com Riddle. Também teremos outra vez o seu gacha com todas as suas cartas das outras coleções de aniversário, com missões para que você possa rodar ali de graça. Então anote aí e não esqueça de logar para aproveitar as mensagens de aniversário de Jack e seu molho de chaves grátis. E no mês do Halloween, como não termos o evento mais Halloween de todos? No meio do mês, a rerun do evento Washing the Book with Tim Burton's The Nightmare Before Christmas estará acontecendo, nos levando mais uma vez para o mundo de Estranho Mundo de Jack. A sinopse do evento é, para quem não conhece, um livro encontrado em uma feira de livros usados. Assim que ele foi aberto, a luz começou a brilhar de repente. E assim que abriram seus olhos, se viram transportados para a cidade do Halloween, uma cidade inquietante, seus moradores peculiares, e um encontro com o jovem misterioso Scully e o mestre do susto, Jack Skellington. Junte-se a eles e criem um Halloween assustador juntos. Nesse evento, você é capaz de conseguir as seguintes cartas: Maleus, Apple, Azul e Vil como cartas R, e Idia como uma carta SR, essas você ganha ao jogar o evento, e também temos pelo gacha, Riddle SR e Leona SSR, Jay SR e Jamil SSR, e Jade SR e Sebek SSR. Além do novo gacha que traz a SSR do Scully. Provavelmente seu duo será green, se formos nos basear nas cartas de personagens de Halloween passados. Mas uou, olha a cara desse maluco. É uma carta muito linda. É genial, olha essa pose. Scully definitivamente deixa o Halloween bem mais bonito. Agora, para o final do mês, temos o aniversário de Trey, no dia 25, que trará sua carta La Bonbonnière, o que eu tô bem empolgada para ver, já que o Trey é um confeiteiro, então uma coleção tão doce como essa é a cara dele. Além da nova carta, teremos o rerun de sua carta de pijama, uma carta água e fogo, que tem Silver como seu duo. E também os reruns dos seus aniversários anteriores, com seu esquema de missões para conseguir rodar de forma gratuita. Então, não se esqueçam de logar para verem as mensagens de aniversário de trem e também receber seu molho de chaves grátis. E para encerrar o mês, no dia 29, um dia muito aguardado por todos nós, já que é a estreia do anime, dentro do servidor japonês teremos um login bônus especial para esse dia, além de aumentarem as chances temporariamente de conseguirmos as SSRs de dormitório de todos os rapazes de Heart's Bill. É uma comemoração dentro do jogo bem divertida e eu adoro quando eles fazem isso. E esse será o mês do servidor japonês.
Tá bem recheado, não? Eu real não estava esperando uma rerun do Green. Infelizmente não vou poder rodar pra ele, pois eu quero muito Scully. E o fato da rerun desse evento estar ocorrendo agora sustenta totalmente a teoria de que o evento desse ano de Halloween, na verdade, será a parte 2 desse evento de Estranho Mundo de Jack e que vai rolar na parte de Natal do filme. Então, fazer o evento em novembro faz bastante sentido. E termos a carta de Scully agora também abre para duas possibilidades. No evento que vai vir mês que vem, a gente vai ter um personagem novo, provavelmente um twist do Bicho-Papão, que será o antagonista do evento, ou o Scully será o primeiro personagem secundário com duas SSR, e ele vai estar no próximo evento também, só que com aquela roupa do Papai Noel que o Jack usa no filme. Me digam aí nos comentários suas teorias e o que mais gostaram desse mês. Começando o bloco, devo lembrar vocês que o evento do Playful Land, junto do banner do Ernesto e Gino, estarão disponíveis até dia 5. Então, se você ainda não terminou o evento, sua tabela de desafios, as missões, ou quer garantir a carta desses dois malandrinhos, ainda dá tempo, pessoal. Agora, para as coisas novas desse mês, no início de outubro, teremos o evento de treinamento Multidor Training Camp, um evento focado em melhorar as cartas de 3 personagens à sua escolha. Uma ótima oportunidade para aumentar level e buddy bônus de suas cartas, facilitando sua vida durante o jogo. Além de ter bons prêmios, como diamantes. Então, se você está querendo farmar ou treinar suas cartas, essa é uma oportunidade excelente. Também teremos o rerun da carta de clube de Jade, uma coisa levemente inesperada desse mês, porém sempre aprecio reruns de cartas. Esta SSR possui Duel com Maleus e é uma carta com magias de planta e fogo. Essa é uma carta que eu já possuo e eu recomendo, pois além de ser forte, ela tem um groove super fofo e o Jade ficou um amor com essas roupas. As falas dela também são excelentes, então se você joga e você é fã de Jade, essa é uma carta bem necessária na sua coleção dele. Já no meio do mês, o aniversário de Jack traz para o servidor inglês sua carta Platinum Jacket, que possui magia de planta e fogo e possui Duel com Maleus. Além dela, também teremos o rerun da sua carta de Birthday Bloom. Então não se esqueçam de logar no dia 11 para aproveitar a mensagem de aniversário do Jack e as suas chaves de graça. Também no meio do mês, o evento de Halloween desse ano vai começar. O evento ganhou o nome de Twisted Thrills vs Classic Chills, a Storybook Adventure, o que eu gostei. Eu gosto do nome original, mas esse ficou bem divertido também. A sinopse do evento é a seguinte. Lá estava você na feira de livros quando acabou que do nada o livro começou a brilhar. E antes que você notasse, você estava na cidade do Halloween. Era um lugar estranho e cheio de pessoas interessantes. E entre eles, um rapaz misterioso chamado Scully e Jack Skeleton, o próprio mestre do horror. Se una a eles para criar um Halloween espetacular. Como dá pra ver na estética e também na sinopse, é um evento que se passa no estranho mundo de Jack. E dessa vez não é só uma inspiração, mas sim a gente vai estar lá dentro do mundo junto dos personagens do filme e dos nossos rapazes. E falando neles, os personagens e cartas dessa vez são Maleus, Apple, Azul e Vil como cartas R, e Idia como uma carta SR. Essas você ganha ao jogar o evento. E também temos pelo gacha, Riddle SR e Leona SSR, Trey SR e Jamil SSR e Jade SR e Sebek SSR. Esse é um dos meus eventos de Halloween favoritos, então tô bem animada para ver como ele vai ficar com a tradução do servidor e também tô curiosa para ver como o pessoal vai reagir ao nosso gojo esquelético. E encerraremos o mês com o aniversário de treino, dia 25. O aniversário irá contar com sua carta Platinum Jacket, que possui magia de fogo e água, e possui duo com Leona. Além dela, também teremos a rerun de sua carta de Birthday Bloom. Então, não se esqueçam de logar no dia para aproveitar a mensagem de aniversário de Trey e também as suas chaves de graça. E esse será o mês no servidor inglês. Vai ser um mês bem legal, a coisa mais uou será o novo evento, porém é pra ser assim mesmo, ainda bem que tirando os aniversários de Jade não tem mais tantos gachos pra roubarem os nossos diamantes dos meninos do Halloween. Eu vou tentar pegar o Leona e o Sebek, porque eu já tenho o Jamil no servidor japonês e eu quero pelo menos ter essas cartas em algum lugar. E vocês, o que acharam desse mês? Animados pra algo? No dia 10 do mês passado, em comemoração aos 20 anos da empresa Aniplex of America, Iana Toboso fez uma ilustração para eles para comemorar a data. Porém, o aniversário é deles, mas o presente é claramente nosso. Afinal, a ilustração conta com Maleus e Green em uma pose super linda. Esse é feito aquarelado e a expressão deles estão belíssimas. Até hoje eu consigo ouvir os berros dos fãs do Maleus. Iana realmente sempre arrasa em qualquer ilustração, seja dentro do jogo ou fora. Mês passado também teve o começo da coleção La Bonbonnière, uma coleção
coleção de aniversário que serve muito estilo. E é a primeira com uma história mais complexa de fundo, já que as 3 primeiras eram tradições de NRC, a quarta um passeio até um museu e a quinta eram literalmente os pijamas. A história dessa coleção é a seguinte: um projeto colaborativo entre a cidade de Foothill e o Night Raven College. E descubra o charme da nossa região. Os alunos que comemoram seus aniversários usarão roupas especiais e, junto com o prefeito, apresentarão os pontos recomendados na ilha por meio dos vídeos e fotos. Com a cooperação da cidade, toda a academia aprofundará sua compreensão na ilha de Sage. Para concluir a celebração, bolos de aniversário especiais serão servidos na Bonbon Reci, uma confeitaria tradicional da cidade. Vamos comemorar aniversário de uma forma divertida e deliciosa com um dia único na ilha de Sage. Eu achei essa uma história de fundo muito fofa. E indica que vamos conhecer mais de uma parte da ilha de Sage, o que é sempre bem-vindo, além de praticamente ser um encontro patrocinado. Ainda que o duo da carta esteja nessa aventura também, é algo tão fofo, eu mal posso esperar para conseguir uma dessas cartas. Já no dia 29, faltando um mês para o lançamento do anime, foi lançado mais um trailer. Esse explica melhor sobre o que é Twisted Wonderland e mostra muitas cenas inéditas do anime que está por vir. Eu amei cada segundo desse trailer, ele tá incrível de lindo e só me deixou mais animada pro anime. Eu vou deixar o trailer na descrição para quem ainda não viu ele e trarei mais detalhes do mesmo no sábado que vem com um vídeo de análise. Então fiquem ligados. E por último, ontem foi mostrado que sairá na contracapa da edição do dia 6 da revista japonesa Da Vinci uma belíssima ilustração de Halloween com Riddle, Trey e Carter na biblioteca de NRC. Além da bela ilustração, a revista também contará com detalhes do mundo de Twitch, trará entrevistas com cada líder de dormitório e com o corpo de dubladores. Se essa revista vendesse por aqui e eu soubesse japonês, eu compraria na hora. Porém, eu vou ter que esperar sair as traduções. Mas o que vocês acharam das novidades desse mês? Abrindo esse segmento, eu preciso alertar vocês sobre uma fake news que acabou rolando no final do mês passado devido a uma piada que saiu do controle. Lá no Twitter, o usuário @idsoulmate do servidor inglês de Twitch, onde havia um resumo do que teria o mês de outubro. E nessa repostagem, ele comentava: "Isso é uma piada?" E junto do seu comentário, havia uma imagem ditada da sinopse do evento de Halloween, onde no lugar do nome Scully estava Sir Bones a Lot, que traduz para Sir Muitos Ossos. O que era uma piada com o maior medo dos jogadores desse servidor. Scully recebeu o mesmo tratamento de Fellow e Gideon e ter seu nome completamente mudado. Porém, o que era para ser uma brincadeira acabou alarmando muitos fãs, que acharam que essa imagem editada era real. E eu não os culpo, porque a edição ficou muito boa. Muitos correram para o seu jogo para olharem por si mesmos o painel de novidades, para ver se realmente haviam feito essa sacanagem com o nome de Scully. E como eu mostrei para vocês o print mais cedo da sinopse do evento, não era verdade. Muitas pessoas já avisaram a comunidade e desmentiram essa fake news, mas eu resolvi trazer aqui no jornal também, já que eu não vi ninguém aqui na comunidade de BR de Twitch falando sobre esse caso. E assim, eu acho que não é necessário jogar hate nesse usuário, porque realmente só foi uma brincadeira que acabou saindo do controle, infelizmente. Mas se pudermos ver por um lado positivo, vai ser mais uma história bem engraçada que acabou marcando o nosso fandom. Agora, trazendo uma teoria que está rolando na parte gringa do jogo, porque eu achei ela bem interessante e eu gostaria de compartilhar com vocês. Na coleção de cartas de aniversário La Bombonière, podemos ver que as 2 cartas que saíram possuem um padrão: roupas de tons terrosos, roupas para um clima mais frio, decorações com folhas alaranjadas e um Mont Blanc, que é uma sobremesa com castanhas. Tudo isso mostra a estação que Jamil e Ace nasceram segundo o hemisfério norte, o outono. Na verdade, Jamil seria do final do verão, porém meio que arredondaram para ser o outono também. Então, a teoria diz que dependendo da estação que os rapazes nasceram, as suas roupas, paleta de cor, decoração e até o mesmo o doce irão mudar. Seguindo essa teoria, a organização para os temas das cartas seriam: outono, Jamil, Ace, Jack, Trey, Jade e Floyd; inverno, Rock, Idia, Lilia, Maleus, Carter e Azul; primavera, Sibek, Vil, Rudy, Apple e Silver; verão, Dulce, Kalin, Leona, Orto e Riddle. E aí, o que acharam dessa teoria? Eu amei ela e eu tô torcendo pra ser real mesmo. Mas pra termos essa confirmação, a gente vai ter que esperar dezembro, afinal, o primeiro do inverno seria o Rock. E esse foi o mês de outubro. E aí, pessoal, o que acharam? Esse mês veio com bastante coisa e eu estou bem animada pra ele. Mas o que vocês mais gostaram dele? Me contem nos comentários, não se esqueçam de se inscrever e curtir o vídeo. E que tal verem os vídeos que saíram essa semana que estão supimpas? Até mês que vem, pessoal!